Olá, queridos amigos, queridos irmãos. Para nós é um prazer estar aqui com vocês novamente, né? Depois de umas férias que tiramos aí no final do ano para ver os nossos filhos. E estamos de volta agora. E estamos aqui para partilhar com vocês a palavra de Deus. Nós chegamos em meio a essa tormenta toda que está acontecendo no mundo, né? E ficamos aqui de quarentena por termos chegado dos Estados Unidos e agora já passamos o período da quarentena, porém temos que continuar aqui nos resguardando, nos protegendo, porque essa é a orientação que temos recebido até esse presente momento, né? Então, graças a Deus nós temos aqui a internet, nós temos meios para nos comunicar e isso é muito bom. Poder dividir, poder compartilhar a palavra de Deus. Ainda mais, né, no sábado, que é um dia especial, onde todas as pessoas estão voltadas, todos os adventistas, né, especialmente, estão voltados para a palavra de Deus, para ouvir alguma coisa da palavra de Deus, para se reabastecer novamente para a semana em que estamos vivendo, não é verdade? E eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco disso, um pouco da palavra de Deus, ver o que Deus tem para cada um de nós. Vamos orar? Eu gostaria de orar antes de começarmos aqui a exposição da palavra de Deus. Querido Deus, que o teu poder e que teu Espírito possa tocar no coração de cada um dos teus filhos, que essa palavra, essa mensagem possa transformar a nossa vida e nos aproximar mais de ti. Dá-nos o teu poder, dá-nos a tua presença em nome de Jesus. Amém. Eu quero iniciar contando para vocês uma história. Uma história de um fazendeiro. Vocês conhecem fazendas? Eu já estive em algumas fazendas e tenho certeza que alguns de vocês já tiveram. E se nunca estiveram numa fazenda, conhecem uma fazenda. E nessas fazendas geralmente tem muita coisa para ser feita. E lá nessa fazenda que eu estou contando da história, existia um fazendeiro que necessitava urgentemente de um funcionário para auxiliá-lo no trabalho. Porém, ele não estava encontrando, a dificuldade era muito grande e ele não conseguia uma pessoa que pudesse trabalhar, que pudesse estar ali com ele, ajudando na sua fazenda. Conversando com um amigo, esse amigo falou: olha, eu conheço alguém que pode ser que sirva aí para ajudá-lo na sua fazenda. E então os dois marcaram um encontro para que este candidato pudesse ser apresentado. E então chegou o dia, ele foi apresentado, mas o fazendeiro estava tão ávido por querer alguém para ajudá-lo, né, que já fechou o negócio com ele, contratou aquele candidato e ele então se tornou agora o funcionário da fazenda. Porém, antes de se despedir, o amigo que havia apresentado o funcionário disse assim: olha, ele tem uma característica especial, esse funcionário que você está contratando. E o fazendeiro falou: mas qual é? Ele dorme no meio da tempestade. O fazendeiro, naquele momento, não ligou os fatos e ele estava mais preocupado em contratar o funcionário, que não levou em conta o que o amigo havia dito. Os dois foram para a fazenda, o fazendeiro mostrou todo o serviço que ele deveria fazer e ele começou então a trabalhar na fazenda. Os dias foram passando e ele trabalhando, cuidando do gado, cuidando dos cavalos, cuidando das aves, cuidando da lavoura, das plantações, dos grãos, e assim o tempo foi passando. Uma noite, por volta de 2, 3 horas da manhã, o fazendeiro acorda com uma terrível tempestade. Estava acontecendo ali na sua região uma tempestade muito forte. E foi neste momento, ali na sua cama, que o fazendeiro se lembrou das palavras do amigo que havia dito daquele funcionário que ele dormia em meio à tempestade.
O fazendeiro então se apavorou naquele momento e pegou a sua capa e saiu correndo porta fora da sua casa, em meio àquela tempestade, aquela ventania toda, para olhar os seus animais, para olhar as suas plantações, porque ele pensava o seguinte: o fazendeiro está dormindo e as coisas devem estar todas por fazer. E quando ele chegou, ele foi observar cada setor da sua fazenda que ele visitou, debaixo daquele temporal, se batendo de um lado para o outro, estava tudo em ordem, cada coisa no seu devido lugar. Ele foi então até a casa do fazendeiro, a casa do funcionário, né, para constatar o que estava acontecendo. E lá ele encontrou o funcionário dormindo, tranquilo, em meio à tempestade. Sabe qual é a moral dessa história? É que, na realidade, aquele homem, ele era tão perfeito naquilo que ele fazia, no seu trabalho, e ele tinha tanta segurança das coisas que ele preparava, que ele não teve medo daquela tempestade. Ele estava seguro, cada coisa estava no seu devido lugar. Ele não tinha por que temer, porque se ele havia preparado todas as coisas, ele podia agora deitar e descansar, e a tempestade cumpriria o seu destino, e ele então no outro dia se levantaria e estaria tudo pronto, tudo no seu lugar. Porém, o fazendeiro, que não entendeu a característica daquele funcionário, estava se batendo de um lado para o outro, sem saber o que de fato estava acontecendo. Porque na realidade ele conhecia o seu funcionário de uma maneira superficial. Ele não conhecia com profundidade para saber, como o seu amigo, que fez questão de avisar: olha, ele dorme em meio à tempestade. Essa história, queridos, nos faz lembrar de uma outra história da Bíblia, que está registrada lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no versículo 35 até o versículo 41. Eu vou ler para vocês nessa versão internacional, que eu acredito ser a melhor tradução, né, para que a gente possa entender. Naquele dia, eu estou lendo Marcos 4, 35 a 41. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também acompanhavam. Levantou-se então um forte temporal, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram a ele: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vejam, queridos, aqui nos encontramos Jesus juntamente com os discípulos dentro de um barco, e Jesus havia dito algo interessante para os seus discípulos: nós vamos sair desta margem do rio, do lago, e vamos atravessar para o outro lado do lago. Esta foi a proposta de Jesus. Os discípulos acataram a proposta, despediram a multidão, colocaram Jesus no barco e começaram a navegar rumo à outra margem do lago. Porém, entre uma margem e outra do lago, existiu algo que foi para eles inesperado, que foi exatamente a tempestade que aconteceu. Uma tempestade no lago.
Aqueles homens eram homens acostumados ao mar. Talvez nem todos os discípulos, mas alguns deles eram acostumados ao mar. Porém, a tempestade foi tão forte, foi tão grande, que os próprios que eram especialistas no mar temeram, porque o barco começou a encher de água. Porém, vejam que coisa interessante, Jesus dormia tranquilamente no barco, em meio à tempestade. E os discípulos então foram chamar Jesus. Olha, mestre, acorda, clamaram, mestre, por favor, nós estamos morrendo, nós vamos afogar aqui. E os discípulos desesperados ali. Jesus acorda e repreende o vento, repreende as ondas e tanto o vento quanto o mar se acalmam. E Jesus então vira para os seus discípulos e diz: vocês ainda não têm fé? E aí eu pergunto para você que está me ouvindo agora neste momento, por que Jesus pergunta para esses discípulos se eles ainda não tinham fé em meio a uma tempestade daquelas? Veja bem, a explicação que nós temos para isso é o seguinte: Jesus havia dito aos discípulos: nós vamos sair desta margem e vamos chegar a outra margem. Esta era a ordem, esta foi a ordem de Jesus. Existiu sim um obstáculo que foi a tempestade no meio do caminho, mas percebam que Jesus descansava em meio à tempestade, como aquele funcionário da fazenda. A pergunta é: por que ele descansava? Porque Jesus tinha o controle de todas as coisas. Ele sabia exatamente onde ele queria chegar. E a palavra que ele havia dito iria se cumprir. Eles iriam chegar do outro lado do barco, da outra margem do rio. Não haveria dúvidas para Jesus de que isso aconteceria. E para os seus discípulos também não deveria existir dúvidas, porque os discípulos conheciam Jesus, já haviam visto os milagres de cura, de ressurreição, de libertação, de tudo que Jesus havia feito. Eles acompanhavam Jesus dia a dia. Porém, o que aconteceu com os discípulos? Eles desviaram o olhar de Jesus para olhar para a tempestade. A tempestade para eles naquele momento se tornou maior do que o poder de Cristo para controlar aquela tempestade. Então vejam que muitas vezes em nossa vida nós agimos dessa maneira. Nós estamos vivendo hoje uma pandemia, algo que está tomando o mundo todo. Nós estamos vendo pelos jornais carretas e mais carretas levando corpos de pessoas para serem cremadas, porque não tem onde mais sepultar. A situação com esta praga, com esta peste que aconteceu neste mundo é muito grande e é muito séria. E algumas pessoas dizem assim: mas acontece que a dengue mata mais do que o coronavírus, tal doença está matando mais. Realmente, eu concordo. Porém, o que acontece com este vírus, que é diferente de uma dengue, que é diferente de uma outra doença, do HN1, por exemplo, é a velocidade do contágio. É muito rápido o contágio. E muito rápido é o desenvolvimento dessa doença no corpo da pessoa, e em poucos dias, se ela não resistir, ela morre. Realmente nós estamos vivendo em um tempo perigoso, num tempo difícil. Outra coisa que essa passagem nos mostra é que Jesus Cristo tinha o controle do mar e do vento. Ele olha para o vento e ele diz: aquieta-te. E ele olha para o mar e diz: acalma. Deus tem o controle, Deus é o soberano neste planeta. Ele sabe tudo, ele conhece. Agora, eu acredito que Jesus sabia daquela tempestade. Ele estava dormindo, mas ele sabia da tempestade.
Mas ele tinha certeza que aquela tempestade não impediria os discípulos de chegarem à outra margem do rio. Por isso ele olha para os discípulos e diz: mas vocês não têm fé? Em meio a essa tempestade, vocês deveriam estar dormindo comigo, como eu estou dormindo, para juntos chegarmos ao outro lado. Outra coisa que as pessoas costumam dizer é que, nossa, todas essas coisas que estão acontecendo, o diabo está fazendo isso, o diabo está fazendo aquilo, o diabo está destruindo as pessoas. Mas eu quero discordar dessas pessoas que acreditam nessas coisas, porque Deus tem o controle sobre todas as coisas. É Deus quem controla este planeta. É Deus quem diz o que deve e o que não deve acontecer. É Deus quem determina até onde o inimigo pode agir e até onde ele não pode agir. E o mesmo se dá com cada um de nós. Eu quero ler para vocês aqui Crônicas, segundo Crônicas, no capítulo 7, no verso 13. Vejam o que está escrito aqui. Se eu cerrar o céu, é Deus falando, se eu cerrar o céu, de modo que não haja chuva, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo. Vejam, Deus é quem controla e domina sobre todas as coisas, não o diabo. E eu ainda vou um pouquinho mais além, perguntando a você, quando Deus quis livrar o povo de Israel do Egito, como ele trabalhou? Como ele fez? Ele enviou as pragas para o Egito. A morte dos primogênitos foi enviada por Deus ou pelo diabo? Quando Deus quis destruir Sodoma e Gomorra, porque a iniquidade daquelas cidades haviam enchido a medida da paciência de Deus, Deus mandou fogo sobre aquela cidade. Quando no dilúvio Deus quis destruir esse planeta, porque a maldade do homem estava de uma forma terrível, que não havia mais condição. O próprio Deus ordenou a Noé que construísse uma arca e que ficasse lá, dentro da arca, porque lá fora as pessoas estavam morrendo. E ele mandou chuva, e ele destruiu a todos. Queridos, lá em Jerusalém, quando o povo de Israel, o seu povo, se rebelou, começaram a adorar imagens, começaram a cultuar espíritos de demônios, invocando esses espíritos dentro do templo onde eles deveriam adorar a Deus. Deus enviou para lá Nabucodonosor. E Nabucodonosor destroçou aquela cidade. Levou muitos cativos para a Babilônia. E aqueles mortos que ficaram lá, sobre a terra, Deus deu uma ordem: não sepultem esses mortos. Queridos, Satanás, a senhora Ellen White, ela descreve no livro Patriarcas e Profetas, a única participação que Satanás teve na questão lá do dilúvio, voltando, é que ela escreve o seguinte: o próprio Satanás, que fora obrigado a permanecer no meio dos elementos em fúria no dilúvio, temeu pela sua existência. Ele achou que seria o fim dele ali. Tamanha foi aquela manifestação do poder de Deus. E hoje nós estamos enfrentando essa pandemia. É mundial, é algo sobrenatural. E eu vou dizer para vocês assim,
com toda certeza, eu nunca vi uma coisa dessa. Eu sempre ouço sobre guerras, eu sempre já li sobre guerras, já li sobre outras pandemias que já aconteceram, mas eu nunca vivi essa situação como estou vivendo agora e como tenho certeza que você também está vivendo. E aí a gente pergunta, a pergunta que vem à minha mente, e com certeza vem a sua, se Deus está sobre o controle de todo esse planeta, e se Deus é o soberano sobre tudo aqui, se não cai uma folha de uma árvore que não seja da vontade de Deus, se os seus fios de cabelo estão contados, aí eu pergunto, qual o objetivo do que está acontecendo hoje? Qual é esse objetivo? Então, eu leio aqui para vocês em Crônicas, no capítulo 7, no verso 14 agora. Diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vejam, hoje nós estamos presos aqui dentro da nossa casa, com a nossa família. Não podemos sair para trabalhar, não podemos sair para ver amigos, não podemos sair para um lanche fora, um almoço, nada, nós temos que ficar dentro de nossa casa. Esta é a orientação. Aí eu pergunto para você, por quê? Será que não seria o tempo de nós pararmos, pensarmos em nossa situação, em nossa vida espiritual? Deus não está dando um tempo para que você avalie a sua vida religiosa, o seu cristianismo, e perceba se não é um cristianismo filosófico, se não é um cristianismo teórico, até agora vivido. E ele aconselha aqui, se você orar, se você me buscar, se você se converter dos seus maus caminhos, eu perdoarei, eu vou sarar a sua terra, eu vou te abençoar. Eu acredito fielmente, queridos irmãos, que nós estamos vivendo num tempo onde devemos buscar mais a Deus. E Deus está nos dando oportunidade. Fique na sua casa, não saia dela. Ore, jejue, peça perdão, confesse seus pecados, se prepare, porque este mundo não vai terminar com essa pandemia. Não é assim. Nós sabemos que a coisa não vai acontecer dessa maneira. Existe uma promessa na Bíblia onde Jesus diz: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É desta maneira que as coisas terão um fim nessa terra. Não com uma pandemia que vai acabar com todo mundo, porque hoje nós vemos aí, tem pessoas que estão desesperadas, achando que está acabando o mundo. Tem pessoas que estão sofrendo de ansiedade, depressão. A minha esposa está fazendo parte de um grupo de psicólogos que está dando atendimento para pessoas que estão sofrendo em meio a essa situação toda. Pessoas com depressão, pessoas com ansiedades, pessoas que estão achando que o mundo acabou e que elas estão perdidas. Só que nós sabemos que não é assim. Nós entendemos pela palavra de Deus que o nosso Deus vem nos buscar. É assim que está escrito. Porém, o que está acontecendo agora é um tempo de graça que Ele está nos dando para que nós nos consagremos, para que nós pensemos na nossa condição e nos entreguemos a Ele de corpo e de alma, e não com um conhecimento teórico, não com um conhecimento como os discípulos tinham de Jesus. Será que Jesus vai ter que aparecer diante de mim e de você e perguntar: você não tem fé? Então, mas como que eu busco fé? Onde eu encontro essa tal fé? A Bíblia é clara em dizer: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, quando você escuta sobre a palavra de Deus,
a sua fé aumenta. Não existe outra maneira de ter fé. Não adianta pedir para alguém orar para você para que você tenha fé. Você tem que ir em busca da palavra de Deus. Você tem que ir em busca da sua santificação. E de confessar os seus pecados. Então, que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Que Deus possa me abençoar. Eu e minha esposa tomamos uma decisão. Nós estamos orando e fazendo culto todos os dias de manhã e todos os dias à tarde, orando pelos enfermos dessa pandemia, orando pela nossa família para que Deus possa proteger e guardar. Meus filhos estão nos Estados Unidos e lá eles estão presos há 30 dias dentro de casa também, sem sair para nada. Não está diferente daqui. Lá no Japão não está diferente de como estar aqui. Então, queridos, vamos nos apegar com Deus, vamos aproveitar esse momento para meditarmos na palavra de Deus, para reunir a nossa família, para nos consagrar a Deus. Ok? Vamos orar? Querido Deus e Pai, louvado seja o Teu santo e bendito nome. Te agradecemos muito, ó Deus, pelas oportunidades que o Senhor nos concede de poder estudar a Tua palavra, de poder falar com o Senhor, de poder clamar a Ti, Senhor, como os discípulos clamaram naquele dia, por socorro em meio à tempestade. Estamos vivendo numa tempestade, Pai, e precisamos da Tua ajuda, precisamos do Teu amparo, necessitamos do Teu perdão. Por favor, consagra a nossa vida e nos ajude, Senhor, a sermos cristãos verdadeiros, seguidores verdadeiros da Tua palavra. Nós te pedimos essas bênçãos, não porque somos merecedores, mas confiados nos méritos de Cristo Jesus, que venceu a Satanás naquela cruz e que derrotou e que tirou das mãos dele toda e qualquer arma que ele teria contra nós. Pelo Teu sangue, ó Deus, pelo sangue de Cristo, nós clamamos e desde já agradecemos as bênçãos. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus encha o seu lar com os anjos de Deus e eles possam proteger para que nada de mal venha acontecer a você ou a qualquer um dos seus familiares. Que Deus possa abençoá-los.